Cheguei, meus amores, e hoje nossa aula vai ser de ciências. E sobre o que vamos falar? Vamos falar sobre as plantas. Olha só o que a tia trouxe aqui para vocês hoje. Essas plantas. E olha só, tia vai explicar para vocês qual é o processo que a planta passa e por que a planta é um ser vivo. Nós já vimos isso em outras aulas, mas hoje vamos relembrar. Vamos ver também para que as plantas são usadas. Por que eu uso? Para que eu uso as plantas e os vegetais? Olha só, tia trouxe aqui essa planta bonita, verde, porque ela está com vida. Mas olha essa plantinha aqui, ó, toda seca, toda mortinha, ela morreu. Ela não teve os nutrientes necessários para continuar vivendo. E olha só, tia vai explicar para vocês qual é o processo das plantas. Primeiro, elas são uma sementinha como essa, ó. São uma sementinha que são plantadas na terra. Elas são plantadas, regadas e elas recebem luz, a luz do sol, o calor, o oxigênio e aí ela começa a crescer. Quando ela cresce, ela vai produzir os seus frutinhos, que são os frutos que a gente come, que a gente consome. E também ela produz outras coisas que a gente usa. Por exemplo, o algodão. O algodão, ele vem de uma plantinha, do pé de algodão. E a partir do algodão são produzidas nossas roupas. Isso mesmo, então através da plantinha também podemos utilizar para fabricação de roupas. Outra coisa que também utilizamos as plantas são para a produção de chás. E eu trouxe aqui ó, um chazinho que serve para acalmar, serve para algumas dores. Então, nós usamos as plantas para produzir roupas, né? Através do algodão, frutos para nossa alimentação e os chás também são feitos através das plantas. E o processo de crescimento das plantas, como é que funciona? É assim, primeiro nós plantamos aqui, ó, como tia fez para vocês, colocou a sementinha, vai regar e ela vai crescer, então ela vai nascer, depois ela vai crescer, vai se desenvolver, produzir os seus frutinhos e com o tempo ela vai morrer. Principalmente se ela não tiver os cuidados que ela precisa, porque ela precisa ter, né, a luz do sol, ela precisa ser regada. Então, para tudo isso acontecer, para que ela complete o seu ciclo, ela precisa ser bem cuidada. Tia trouxe mais um exemplo de planta aqui, que são as plantas aquáticas. Essa planta aqui é o aguapé, é uma planta aquática, ela vive sobre as águas, tá certo? Então, tia trouxe aqui um exemplo de planta terrestre, que é essa plantinha aqui, ela vive na terra, e essa aqui, que é uma planta aquática. Olha só, agora vamos revisar o que aprendemos. Nós vimos na aula de hoje que as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Vimos também que existem plantas aquáticas, que são aquelas que vivem na água, elas nascem na água, e também vimos que tem plantas terrestres, que são aquelas plantas que vivem na terra. E olha só, olha como tia está. Tia colocou essas luvinhas porque agora nós vamos plantar, certo? E o que vamos precisar? Tia trouxe aqui, ó, algodão, um recipiente e vou colocar esse algodão aqui dentro. Vou molhar um pouco esse algodão e vou pegar as sementes, porque como a tia falou, as plantinhas antes de crescer, elas precisam nascer, né? E isso precisa que a gente faça o quê? Que a gente plante. Então a tia vai pegar aqui as sementinhas e vai plantar nesse algodão para nascer um pezinho de feijão. Olha só, tia já molhou o algodão, colocou várias sementinhas de feijão e vou molhar mais um pouquinho. Eu não posso molhar muito, porque se eu molhar muito, vai ficar muito encharcado. Então, agora, depois desse passo a passo, o que a gente vai fazer? Tia vai colocar esse recipiente num lugar que tenha ar e que tenha sol também, mas que não bata muito sol. Vou colocar minha plantinha na sombra, tá certo? Para que ela possa crescer. Depois, tia vai trazer para vocês verem como ficou esse pezinho de feijão.
façam também essa experiência e mandem a foto para a tia ver, tá bom? Então aqui eu já plantei meu pezinho de feijão e aqui eu vou fazer de outra forma. Eu vou plantar também, só que na terra. Ao invés de usar o algodão, eu vou usar a terra. Vou pegar a semente, colocar aqui na terra e também vou aguar com frequência. Vou enterrar, porque ela não pode ficar visível, e vou aguar com frequência. Ó. Tia vai molhar aqui a terra de pouquinho em pouquinho. Depois eu fico observando como vai ser o crescimento da minha planta. Então hoje aqui fizemos duas experiências. Plantamos pezinho de feijão, tá certo? E vamos ver como isso vai terminar. Que vai trazer aqui pra vocês. Então hoje vimos que as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Esse é o processo de vida da planta e as plantas precisam sim de nossos cuidados. Então essa foi nossa aula de hoje. Nossa atividade de hoje é no livro de ciências e as páginas são 26 e 27. Na página 26, observe as plantas e classifique-as de acordo com as palavras do quadro abaixo. Vocês vão classificar as plantas se elas são aquáticas ou se elas são terrestres. No número 2, da página 27, pinte a figura que mostra uma mangueira e depois responda. A mangueira é o pé de manga. Vocês vão pintar a mangueira da figura, tá bom? Na letra A, vocês vão responder: de que a mangueira precisa para viver? Tia falou na aula hoje de que as plantas precisam para viver, né? Vocês vão responder aí abaixo. Na letra B, qual a parte da mangueira é utilizada pelas pessoas? Vocês vão escrever aí também no espaço abaixo. Na letra C, como se chama o fruto da mangueira? Coloca a resposta aí na linha abaixo. E no número 3, os vegetais servem para os seres humanos e outros animais. Observe as cenas e numere as frases corretamente. Vocês vão observar as cenas, né? Tem um menino comendo, um esquilo comendo, um passarinho e também tem um homem. Vocês vão numerar de acordo com as imagens. O homem utiliza para construir móveis, serve de abrigo para os animais, alimenta os seres humanos e serve de alimento para os animais. Vocês vão numerar de acordo com as imagens. Então essa foi nossa atividade de hoje. Um beijo!